E então agora passámos à parte, eu disse que era da meditação, mas não é meditação, porque isso é um bocado passar a carroça à frente dos bois. Primeiro temos que falar sobre nutrição, porque a meditação é uma técnica para aplicar a nutrição, não é? Vamos falar então sobre nutrição. A nutrição na terapia de Gerson nós já vimos que é tipos vegetais, não é? E podemos até dizer dividi-la em duas partes. Primeiro é a parte teórica, não é? Tu saberes porque os vegetais, qual é o efeito dos vegetais, quais são os melhores vegetais, qual é a melhor forma de os tomar, etc. E seria a parte prática, o conhecimento, que seria a parte mais fácil, se calhar, para a maior parte das pessoas, que se bem que quem não gosta de ler e etc. também, se calhar não é fácil. E depois a aplicação prática, então beberes os sumos e a aplicação prática, né? Então, no método natural também é a mesma coisa. Nós temos que conhecer o que é a nutrição, primeiro, não é? E depois pô-lo em prática. Não é? O que é, como na terapia de Gerson, é a parte mais trabalhosa, mais difícil. Não é? Ter que mudar de dieta e beber um sumo de hora a hora é a parte que exige mais esforço. E de falar em esforço, até posso. Aqui, quando eu estava no meio das minhas pesquisas, no meio, em 2012, 2013, eu até escrevi um pequeno texto que me surgiu sobre isto trabalhoso. E então eu disse que eu comecei tipo, a encontrar um padrão em tudo, mas que era assim, que era quando eu entrava num assunto novo que eu ia pesquisar, o assunto parecia muito difícil. E eu até utilizo sempre este assunto, que era o sistema monetário. Porque quando eu comecei enfim, na investigação, havia muita gente que falava do sistema monetário, que estava viciado. E, e eu, mas tentei entender o sistema monetário. E os primeiros comentários que vi aquilo, eu nunca na vida vou conseguir. Isto é muito difícil. Difícil. E então, mas não desisti. Nunca pensei que ia conseguir. Mas olha, continuei a pesquisar, até que a determinada altura fui encontrando um fio. E quando cheguei ao fim, isto era fácil. Isto era muito fácil. Era apresentado de uma maneira muito difícil. Isto era muito fácil. É muito fácil. Então, isto é só um exemplo, não é? E isso aconteceu-me em muitas coisas. E então eu tive quase uma sensação que era como se Deus ou o padrão, o padrão espiritual, etc., se colocasse as coisas de forma difíceis para nos obrigar a dar o primeiro passo. Põe as coisas de forma difícil, para nós temos que ser nós ele quer que nós demos o primeiro passo. Não, temos que estar mesmo motivados. Não, eu vou. E depois, se nós continuarmos, então depois as coisas, no fim, vemos que as coisas são fáceis. Mas acho que esta escola da vida, esta escola das almas, acho que nós temos que tentar progredir. Só assim é que as coisas depois nos são reveladas e depois vemos que são muito fáceis. E, por exemplo, na terapia de Gerson, quem praticou a terapia de Gerson diz que lhe acontece isto. É que no princípio é difícil ver os sumos, está-se habituado a uma dieta, aos açúcares, o nosso paladar está habituado a isso, ao sal. Né?
No princípio é difícil, mas depois se a pessoa não desistir e continuar, aos poucos o paladar vai mudando. Vai voltando à sua forma original. Não é? Hoje as crianças desde pequenas tomam muito açúcar, por exemplo, eu, nos primeiros anos fui alimentado de açúcar, destruiu-me totalmente o paladar. Isso é um dos meus grandes problemas. E as pessoas depois já não... A comida que lhe sabia bem antigamente já não sabe. E então mesmo quando elas terminam a terapia, elas continuam naquilo. Com a alimentação natural. E isso acontece. Ou seja, as coisas parecem difíceis e que não vai acontecer aqui também na nutrição, né? Parece difíceis, mas se nós insistirmos, depois vemos que são fáceis e que é o caminho certo. Não é? Então, vamos então falar da nutrição. A nutrição, a terapia de Gerson seriam os vegetais. No método natural da sociedade, nós já está mais que sabido qual é o principal nutriente. É o amor, evidentemente. Eu não vou aqui descrever o que é o amor, como vocês veem, eu nem sequer tenho jeito para falar, mas o amor é a maior força do universo. Toda a gente sabe o que é o amor. E já que sabemos qual é o ingrediente, convém fazer aqui então um resumo do até agora. Ou seja, o caminho no método natural para a sociedade é caminharmos para a autossuficiência, de maneira que se houver um colapso da sociedade, nós tenhamos as coisas básicas para sobreviver, viver com dignidade. Não é? Ao fizermos isso, ao sermos autossuficientes, estamos a livrar-nos dos dois tóxicos que intoxicaram a humanidade, a propriedade e o Estado, e estamos automaticamente a regenerar o planeta. E depois temos que aplicar a nutrição nas nossas ações, que é o amor. Em tudo. Para termos mais hipótese de sobrevivermos, sermos felizes, temos que utilizar o amor. E vocês agora podem estar a dizer, pronto, agora a gente já sabe, fazer o bem, amar, fazer o bem, a gente já sabe. Terminas aí a palestra, já estou farto de ouvir. Mas não é assim. Por dois motivos. Primeiro, é que, assim, na generalidade, as pessoas sabem o que é amor, fazer o bem, etc. Vamos falar dos 3 maiores níveis do amor, dos 3 maiores ingredientes, mais altos do amor, os dois. O segundo e o terceiro, as pessoas até o conhecem. Sim, conhecem. Mas se nós olharmos para o mundo, apesar das pessoas até o conhecer e de nós sabermos que as pessoas tentam ser boas umas para as outras, assim, mas apesar de se calhar conhecem, se calhar não, mas uma coisa é certa, não o praticam. Ou seja, ou não se pratica com o nível que devia ser, que as pessoas sentem que era possível praticar até. Podia-se praticar mais. Ou seja, se as pessoas conhecem, mas não o praticam, é porque não o sentem. Não é? A sociedade, eu sou uma dos indivíduos, portanto, é porque os indivíduos, na generalidade, não o sentem. Quando a pessoa sente, então aí praticava, não é? E eu até aqui fazia aqui um parênteses, para aproveitar que eu falei neste sentir, de saber e sentir, que isso é um grande problema até na temática do aquecimento global, que nós, uma coisa é ouvir falar do aquecimento global, outra coisa é conhecer a fundo. E depois de conhecer a fundo, normalmente vem o sentir, quando se conhece a fundo. Isso é diferente a nós ouvirmos falar pessoas que não estão dentro do... que se falam na realidade, e a ouvir cientistas que a vida deles é estudar o aquecimento global, ou estudar a biologia, estudar a climatologia, o clima da história da humanidade, da história da Terra, o clima. Eles conhecem muito bem esses como é que funciona o clima.
e conhecem muito de biologia, etc. E quando tu ouves essas pessoas assim, conhecem muito. Então, quando se vê entrevistas feitas por... quando eles estão mais à vontade, né? Quando feitas por jornalistas pouco conhecidos, ou assim, com uma versão mais pessoal, etc. Quando eles estão mais à vontade. Então, e aí nota-se de os ouvir falar que eles, como eles conhecem muito bem, tu vês que eles sentem o perigo. Não é? Eles sentem que a coisa é mesmo grave, é muito grave. Não é? Lá está, o base sempre é o conhecimento. Enquanto se tu falares com uma pessoa que não conhece bem a fundo, o aquecimento global é um problema e tal, mas não sente, porque não conhece aquilo bem a fundo. Então o primeiro passo é sempre conhecer a fundo. Depois a seguir vem o sentir. Não é? E então, fechando agora o parênteses, então a palestra não podia terminar por aqui, por esse primeiro motivo, que se as pessoas podem até conhecer, talvez, mas não sentem. Portanto, ou conhecem pouco e depois também precisam talvez de ajuda para interiorizar o que se conhece. Este é o primeiro motivo. E o segundo é que não. O nível mais alto, esse aí, quase ninguém o conhece. O nível mais alto, esse aí, muito poucas pessoas o conhecem. Muito poucas pessoas. Já ouviram falar dele. Ele está na Bíblia. Portanto, a Bíblia é um livro, provavelmente o livro mais lido em todo o mundo. Ele está lá. Mas nunca ninguém prestou atenção. O que o mundo diz está ali, mas não é bem isso que quer dizer. Quer dizer outra coisa. Não é bem, é outra coisa. E sempre houve pessoas que disseram, não, é aquilo, quer dizer mesmo aquilo. Mas eram sempre considerados os loucos, os hippies, ou assim, qualquer coisa assim. E só para vocês verem a dificuldade que deve ser este nível, para vocês verem a dificuldade, eu vou só contar isto que aconteceu. Uma vez, eu li vários livros de Humberto Rodan, e o Humberto Rodan tinha duas grandes diferenças de mim. Primeiro, era um gênio, e segundo, tinha um interesse louco por religião. E então ele passou muitos anos a investigar diferenças entre religiões. E investigou, já li, foi há muito tempo que eu li, investigou, lembro perfeitamente, duas grandes religiões, as chamadas duas correntes, o cristianismo e as religiões da Índia. E foram na Índia que surgiram as primeiras religiões, os primeiros escritos sagrados, os primeiros mestres, etc. Há cerca de 5.000 anos, o cristianismo só foi há 2.000. E ele tinha uma paixão muito grande pela religião, gostava de saber a diferença entre os ensinos, etc. Entre os ensinos dos mestres, os livros sagrados, a Bíblia, os Vedas, não sei, já não me lembro. E uma vez perguntaram, tu que leste esses livros sagrados todos e conheceste os ensinamentos dos grandes mestres, qual é que tu achas que é o maior mestre de todos? E então as pessoas gostam muito de fazer esse tipo de perguntas, não é? E ele respondeu, olha, os grandes mestres ensinaram mais ou menos tudo a mesma coisa. Mas agora, houve um que eu diria que era o maior. Porque ensinou algo que os outros não ensinaram. Ou seja, se calhar, através dos ensinamentos que todos ensinaram, se calhar até se poderia lá chegar. Se calhar. Mas ele foi mesmo direto ao ponto. Ele foi direto. Portanto, só para vocês verem que é algo tão difícil, que só um mestre espiritual é que ensinou. Os outros nem lá conseguiram chegar, ou se calhar nem tiveram coragem, não sei.
Porque ninguém gosta de dar notícias difíceis, que transmitem coisas difíceis, porque a humanidade faz muito isto, como sabemos, que é, não gosta da mensagem, mata o mensageiro, não? E isso é um outro grande problema do aquecimento global. É que os cientistas, apesar de saberem e sentirem, ninguém quer dar uma má notícia. Não é? Houve aquele professor que teve a coragem, não é? Mas se nós analisarmos tudo isso, é que eles sentem, mas é muito difícil dar uma má notícia. Muito difícil. Portanto, para vocês verem o nível mais alto da nutrição é tão difícil que só um mestre espiritual é que falou nele diretamente. Não é? Pronto, agora vou então passar a falar sobre os 3 níveis mais altos. O segundo e o terceiro vai ser muito rapidamente, vocês vão lá chegar logo de caminho. E depois com o primeiro, vou falar mais um bocadinho a história disso. Então, a nutrição é o amor na generalidade, toda a gente sabe o que é, fazer o bem, amar o próximo, etc. E o terceiro nível, então, é simplesmente não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Obviamente. A maior parte dos pais ensina isto aos filhos. Enfim. É conhecido. Né? E o segundo é muito parecido. Faz aos outros o que queres que te façam a ti. É muito parecido. Confunde-se. Mas vê-se logo que há ali uma diferença. É que o primeiro não faças nada. Não precisas fazer nada. O segundo, tu já tens que ter uma ação. Faz aos outros o que queres que façam a ti. E eles são muito parecidos e até se confundem, né? Mas se nós colocarmos um exemplo prático, vemos que apesar de serem parecidos, é muito diferente. É um nível já mais alto, mas muito mais alto. E vamos dar um exemplo, não há nada como um exemplo concreto para perceber as coisas. Vamos falar no exemplo que foi falado muito há uns anos, que foi a Síria. A guerra na Síria. E muitas pessoas, a fugir da guerra, fugiram para outros países. A maior parte foi para países vizinhos, né? Mas alguns tentaram ir para a Europa. Né? E era muito falado na comunicação social sobre refugiados, né? Acolher refugiados. E havia uma grande polémica, né? Em países que não queriam acolher, outros queriam acolher, né? Deixar entrar nas fronteiras, outros fechavam as fronteiras. Né? Era muito falado. E vamos expor, então, como é que reage uma pessoa de nível 3, que diz, não faça aos outros, não queres que façam a ti. Essa pessoa certamente pensava, bem, olha, se fosse no meu país, se também estivesse aqui em guerra, eu tivesse que fugir, salvar os meus filhos e a minha vida, eu também gostava que me deixasse entrar no outro país, para não morrer, não é? Não gostava. Portanto, se eu gostava que me deixasse entrar, então votem deixá-los entrar. Deixem-nos entrar. Não os fechem a fronteira. Eu também não gostava que me fizessem a mim. Deixem-nos entrar. E aí deixávamos entrar. Mas agora, se fosse uma pessoa que praticasse já o segundo nível mais alto, que é faz aos outros o que queres que se façam a ti. Então, e aí já tinha que fazer qualquer coisa. Ela tinha que fazer. O que é que ela faria, por exemplo? Por exemplo, via que eles estavam a chegar, deixavam de entrar, sabe? E reunia-se com a comunidade. Epá, vamos, eles estão aí a chegar, vamos lá recebê-los. E chegavam ao pé deles e diziam, sei que vocês passaram grandes coisas, estão a fugir da guerra, e olha, sejam bem-vindos. Nós aqui, felizmente, temos fartura de alimentos, temos suficiente, temos até casas a mais. Olha, nós até arranjamos aqui uma casinha para vocês, tem aqui tudo o que é básico, alimentação,
aí tudo, roupa, tem o que é básico aí. E se vocês precisarem mais que coisa, digam. E, bem, vocês agora não têm emprego, ou vocês amanhã passem lá no centro comunitário e digam o que é que vocês faziam, quais eram as profissões, para ver o que é que vocês podem fazer aqui, para nós partilharmos o nosso trabalho com vocês, para nos ajudarem, poderem ter o vosso ordenado, o vosso sustento. E olha, vocês não têm um grande problema, que não falam a nossa língua, de maneira que, olha, vamos fazer assim, vocês de manhã trabalham e à tarde vão, olha, podem ir lá para a escola, que a gente vai pôr lá uma professora que sabe falar a vossa língua, para vos ensinarem a nossa língua, para vocês poderem comunicar. De parte de manhã trabalho, de parte vão para a escola. E as vossas crianças também podem ir lá para a escola, para as nossas crianças, a aprender, para continuarem a escola, continuarem estudos. Lá está. Já exige fazer. E como vocês viram, em termos práticos, é completamente diferente. Não é? Uma coisa é deixar entrar e olha, arranjem-se. Outra coisa é ir receber. Já é diferente e nós, apesar de... E é o que eu digo, isto até é conhecido. Aliás, a União Europeia até estabeleceu as cotas que cada um país devia receber, etc. E uns países diziam que era muito, que tinham que receber menos, etc. Mas a Europa, uma nação rica, né? Sabe da existência desse princípio e, portanto, ele até é conhecido, né? Mas agora, como for na prática, foi um bocado complicado. E eu, como vocês veem, nas redes sociais e assim, muitas pessoas eram contra os refugiados, outros a favor. E eu aqui não estou a dizer qualquer opinião sobre se é correto receber. Não estamos a falar um método natural, não estamos a falar. Atualmente vivemos numa selva, é um método competitivo. Ou matas ou morres. Portanto, se um país é pobre, ainda bem mais pessoas, é compreensível que as pessoas não queiram. Né? Uma coisa é futebol, outra coisa é basquetebol. Não se pode pôr regras de basquetebol no futebol. Não estou aqui a dizer a opinião, estou a dizer na prática. Né? São coisas diferentes. E é que se as pessoas até se calhar conhecem, mas não é praticado, portanto não é sentido. Portanto aí logo é preciso um trabalho de conhecer e depois de sentir. E sobre os dois primeiros níveis não há mais nada a dizer. Agora, e o primeiro nível? Bom, e lembram-se quando eu contei aquele conto dos níveis, que eu vos disse para fixarem uma palavra, que era bufetada, que ali ia aparecer. Coincidência ou padrão. E agora, então o primeiro nível é aquela famosa, até é famosa, vejam lá, aquela famosa frase de Jesus: quando te derem uma bufetada, oferece a outra face. Quando te derem uma bufetada, oferece a outra face. Não, no fundo, não retribuas. Não? E quando eu conheci esta frase, enfim, logo desde criança, quando andava lá nos Javai, e aparecia muitas vezes a Bíblia, e aquela do há mais felicidade em dar do que em receber, essa tinha que estar errada, mas esta, já eu em criança, já achava que realmente tem lógica. Quer dizer, o que é que isto significa? A maior mudança, se as pessoas praticassem isto, era tipo não haver exércitos, que não era preciso. Se a gente, quando nos atacam, a gente não retribui, não é preciso o exército, não é? Porque normalmente os exércitos, o argumento é que é para defesa, não é para ataque, normalmente. Mas a partir do momento em que tu crias um exército para defesa, tu sabes que também é para, se não for para ataque, é para contra-ataque. Porquê? Lógico, se te vierem agredir, ou a bufetada, ou a espada, ou o que seja, ou a murro, ou o que for, tu não podes simplesmente só defender. Porque se só defenderes sem contra-atacares, com o tempo vais ficando menos resistente, portanto a outra pessoa vai-te dominar. Não é? Portanto, o exército é sempre para contra-ataque também.
E nós não podemos contra-atacar com amor. Se contra-atacar tem que ser com ódio, não é? Isso aí. De maneira que eu, na altura, eu já pensava, então, realmente, se não houvesse exércitos, as guerras não existiriam. Mas depois, imaginamos que todas as nações faziam isso, menos uma. Depois, essa uma dominava as outras todas. Então, havia ali qualquer coisa que o padrão tinha uma falha qualquer. Nunca entendia, né? Não entendia. Mas a maior parte tinha lógica, a maior parte do raciocínio tinha lógica. Mas ali uma parte que não. Isso na prática. Não é? E então, enfim, continuei, não é? Quando estava nas minhas pesquisas, já agora em 2010, apareceu-me um assunto que era uma teoria da resistência não violenta. Resistência não violenta. Isto é muito parecido com aquilo que dizia a Bíblia de não dar a outra face. E deixa-me cá ver isto melhor. Então, quem é mais conhecido pela da teoria da resistência não violenta é Luther King, né? Ele exortava os negros a rebelarem-se contra o racismo, contra a segregação, né? Mas de forma pacífica, sem violência. E até o ato que ficou como um símbolo dessa teoria, né? Foi aquela negra que em 1960 ou qualquer coisa assim, vejam lá, isto se passou há 50 anos, na nação mais evoluída do planeta, entre aspas, né? Que é considerada uma nação, há 50 anos, tão pouco tempo, parece que ainda há tão pouco que existia racismo, existe, mas havia segregação, né? Naquela altura, por exemplo, os negros podiam andar nos autocarros, mas só os brancos é que se podiam sentar. Os negros tinham que ir a pé. Eu lá uma negra que revelou-se, fez o que o Luther King disse, revelar-se e sentou-se. Não é? Então foi um ato de rebeldia sem violência, que era o que ele exortava. E quem é considerado tipo o pai dessa teoria é o Gandhi. O Gandhi, eu não sei bem a história, mas através de um ato qualquer de não violência conseguiu, no fundo, ajudar. Deve ser isso que a Índia se livrou do jugo do Império Britânico. Deve ser isso. E ele é que é mais conhecido por essa teoria da resistência não violenta. Mas quem foi o criador, entre aspas, quem foi o grande divulgador, foi Tolstói. E o próprio Hitler, o próprio Gandhi, correspondia-se com Tolstói. E Tolstói é mais conhecido pelos romances, o Guerra e Paz, o Ana Catarina, ou qualquer coisa assim. Mas ele escreveu isso na primeira metade da vida. Depois, na segunda metade da vida, ele escreveu só sobre a sociedade, assunto já com mais maturidade, né? E ele declara, na segunda metade da vida, declarou-se um anarquista cristão. Anarquista. E agora aqui um parênteses. Anarquismo. Quando eu cresci, enfim, desde a minha infância, na vivência que eu tinha, havia duas palavras que me eram normalmente apresentadas como as piores coisas. As piores coisas são, na política, é o anarquismo, na sociedade política é o anarquismo, e na religião é o espiritismo. Anarquismo é violência, e o espiritismo é espíritos. Portanto, isso eram as piores coisas. E hoje, se alguém me viesse, olha, eu quero saber mais sobre religião ou sobre sociedade, olha, começa pelo anarquismo na sociedade e na religião começa pelo espiritismo. Foi aquilo, ao longo das minhas pesquisas, em espiritualidade pesquisei pouco, etc, já sabem, tudo espremido, o anarquismo e o espírito, é aquilo que traz mais sumo. Portanto, por ali é que se devia começar. Embora
é uma palavra que tem muitas ideologias, e há anarquismo, há vertentes do anarquismo que defendem a violência, não é? Aliás, e isso agora, isso até, e isso até está a acontecer num movimento, mas vamos ver mais à frente. Mas porque é que aquelas palavras que têm mais chumbo, a anarquia e o espírito, porque é que foram destruídas? Porque são duas teorias que lutam contra o domínio do homem sobre o homem, a exploração do homem sobre o homem. Lutam contra as instituições. O anarquismo é a inexistência de Estado, em que a organização não é de cima para baixo, mas de baixo para cima. Então, como e onde não existe a exploração humana, de uns ganharem com o trabalho dos outros, etc. Então, normalmente, as classes ricas, as classes, a elite, as classes ricas, as classes dirigentes, conseguiram destruir essa palavra. E no espiritismo é a mesma coisa, porque é uma doutrina que não tem uma instituição, não existe uma instituição do espiritismo. É uma doutrina tipo independente. Não é? E por isso, normalmente, o dinheiro destrói tudo, e essas palavras, especialmente a palavra anarquismo, foi completamente destruída. E hoje, sim, o próprio dicionário pode lá aparecer que é uma doutrina política, mas é também caos. Não é? Quando é exatamente o oposto, é a organização máxima, mas sem domínio, utilizando a democracia direta. E a palavra até hoje mais correta não é realmente o anarquismo, enfim, se formos ver a etimologia da palavra, é a ausência de autoridade, no sentido de um humano mandar noutro, mas se não olharmos para a prática do que defende o anarquismo, a palavra correta é, e olhando para o mundo, é cooperativismo, que é aquilo que eu já defendia. E até é interessante como é que eu, enfim, entrei nesta palavra do anarquismo, porque quando comecei nas minhas pesquisas, etc., às vezes aparecia essa palavra e eu normalmente até com imagens de violência, de deitar fogos a carro, etc. Eu, anarquismo, eu nunca liguei. Mas um dia, ao longo das minhas pesquisas, foi-me aparecendo muitas pessoas a partilhar conteúdos do Noam Chomsky. Muita gente a partilhar. E até fiquei espantado, nunca na vida imaginava, havia vários documentários sobre o homem. E, caralho, quantos comentários sobre o homem? Então, palestras legendadas, etc. Havia muita coisa. Eu fui analisar o que eles iam, que realmente era uma pessoa com um conhecimento histórico impressionante. Né? É uma pessoa muito sábia, muito justa. Ele é um professor catedrático do MIT, né? Mas que é sobretudo conhecido pelo ativismo, que ele já faz da década de 60. E uma vez disseram que ele era um anarquista. O quê? Um anarquista? Deve haver aí qualquer coisa. Então fui pesquisar coisas, porque normalmente as palestras deles não era sobre anarquismo, era sobre, enfim, ativismo contra a guerra do Iraque, etc. As coisas, enfim, nessa temática. E fui analisar, procurar vídeos sobre isso. E aproveitei procurar o que era o anarquismo. Pesquisar melhor. Então aí é que foi a minha surpresa. Não, o anarquismo não. O anarquismo, no fundo, é cooperativismo. É aquilo que eu já defendo. E é aquilo que o Noam Chomsky defende também. Não. E uma surpresa maior que esta foi esta. Que eu, quando, enfim, eu tenho uma página no Facebook de 13 mil seguidores, entre aspas, e onde partilhava muitos assuntos sobre cooperativismo e sobre a história, etc. Comentários. E quando entrei no domínio da espiritualidade, enfim, senti que também gostava de partilhar coisas nessa área. Mas aquilo era uma página sobre cooperativismo, né? Sobre problemas sociais, etc. Espiritualidade ali não
E como foi o meu espanto, quando eu pesquisava o anarquismo, a espiritualidade faz parte do anarquismo. É uma das vertentes do anarquismo. A espiritualidade. Naquilo que parecia ser a pior coisa do mundo, foi encontrar a espiritualidade através do Star. E o ecologismo até. Viver a harmonia com a natureza. Faz tudo parte do anarquismo. Mas que isto é uma parte sobre estas duas palavras que foram destruídas também. Então o Tolstói, ele declarava-se um anarquista cristão. E foi ele que escreveu um livro, O Reino de Deus está em Vós, em que ele então defendia a sua visão da sociedade, enfim, sem domínio do homem sobre o homem, e dizia, sim, quando Jesus disse que devíamos dar outra face, sim, ele estava mesmo a querer dizer aquilo. E isso significa que na prática, um país nunca pode ter, um país cristão, que se diga cristão, nunca pode ter um exército. E, sem falar nos países, um cristão, alguém que se diga cristão, nunca pode participar no exército. Porque o exército é violência organizada. É assassínio organizado. Portanto, nunca pode participar nisso. Porque se quiser seguir aquele ensinamento de Jesus, quando te derem uma chapada numa face, tu não retribuires, tu nunca podes participar no exército. Nunca pode ter um exército. E o livro, enfim, diz que sempre houveram seitas, ele faz um resumo da história, uma investigação na história, e sempre houveram pequenas seitas que defenderam isso, que Jesus queria mesmo dizer isso. Então é totalmente contra a violência organizada. E vejam lá onde sempre houveram, né? Onde é que hoje vamos encontrar esse não princípio? Nas testemunhas de Jeová. Eu costumo dizer que nas religiões, as testemunhas de Jeová é uma religião de extremos. Tem muitas das melhores coisas que tem uma religião e das piores coisas que tem uma religião. É uma religião de extremos. E nos países, normalmente, aponto os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm das piores coisas que têm os países e têm das melhores coisas que têm os países. São extremos. E essa parte das testemunhas de Jeová foi algo que sempre que eu admirei. Né? Porque as testemunhas de Jeová não podem participar em guerras. Né? Em todas as guerras que existiram, nunca houveram lá testemunhas de Jeová. Portanto, consciência tranquila. E, obviamente, nem participar nada que tenha a ver com o exército, incluindo o serviço militar. Tudo, qualquer coisa. Até participar na guerra, né? Guerra organizada. E então, era até um dos meus medos em criança, né? Quando eu fizesse 18 anos, fosse chamado para ir à tropa, né? Ou tinha que ir ao juiz, dizer que era objeto de consciência, né? E se o juiz tivesse mal disposto, até podia ir preso. E muitas jabás foram presas e foram mortas, por Hitler até, que não participavam na guerra. Até esse aspecto sempre fascinou naquela religião. Porque é realmente o caminho certo, é aquele. E era um dos meus medos, mas depois passei a reserva e felizmente não tive problemas por causa disso. Mas vejam lá onde vamos encontrar esse princípio. E agora podemos fazer este pensamento. Não é? Olha o que é que teria acontecido no mundo se as pessoas tivessem seguido aquele ensinamento de Jesus. Como é que teria sido o mundo? Se as religiões tivessem praticado aquele ensinamento, poxa, só neste século morreram, sei lá, 100 milhões de pessoas em guerras, de formas mais horrendas. Aquelas vidas tinham-se poupado. Olha o dinheiro que não se... O dinheiro e os recursos que não se tem gasto em guerras. Aquele dinheiro aplicado no desenvolvimento da humanidade. Que loucura. Hoje, lá está os Estados Unidos, para falar o caso dos Estados Unidos, que é o mais louco do planeta, é o país mais louco do planeta. Não é? Mas pode-se aplicar em períodos, mas no planeta todo, mas na soma, mas
de falar nos Estados Unidos, que é que tem o maior orçamento da defesa. A defesa. Metade dos impostos que os americanos pagam vai para o exército. Metade dos impostos. Olha o dinheiro. Ontem um colega meu, no Facebook, partilhou um texto do Galeano, né? Bastavam 11 dias do dinheiro que o mundo gasta em armamento para acabar com a pobreza no mundo. 11 dias. Só 11 dias. Podiam, como ele diz, o resto dos dias podiam continuar a matar-se uns aos outros. Se tivessem seguido este ensinamento de Jesus, olha como o mundo não tinha sido diferente. Por isso, se já o segundo nível e o terceiro nível são difíceis, então vocês já podem ver o primeiro nível. Quando vocês olharem para o mundo e verem, proporem isto a alguém, é loucura. O nível de dificuldade deste primeiro nível. O nível de dificuldade. E atenção, isso não quer dizer, mesmo se não houvessem guerras, se não houvesse exércitos, não quer dizer que a violência acabaria. Não é? O que não existiria era violência organizada. Matança organizada. Não é? Porque, por exemplo, imaginamos que o mundo tinha seguido por aí, mas continua a vir a propriedade, etc. Havia sempre, certamente, dois vizinhos que um dia estavam mal dispostos e até por causa de uma vedação, um dia chateávamos, começava a batatada e um outro empurrava o outro, quis uma pedra e havia violência. Haveria violência na mesma, mas era em pequena escala. Não é? A guerra não, o exército não, é a violência organizada, não é? Porque um exército exige uma organização, uma mobilização de recursos enorme. Não é? E são milhões, e são milhares de pessoas. Não é? Só com existência, é preciso haver um Estado tóxico para haver um exército. Se não houver um Estado, uma organização de muitas pessoas, nunca pode haver um exército. Isso, a violência continua a existir, só que um efeito muito menor. E porque é que isto também é... Também este primeiro nível é importante no nosso cenário que nós estamos a trabalhar? Porque é que ele é importante? E agora até faço aqui um parênteses. Como falei em cenário, como eu disse no princípio, nesta problemática do aquecimento global, o que me impactou, o último impacto, foi definitivo, foi quando um professor emérito disse que o colapso era inevitável, era iminente, este século. Não? E depois eu pesquisei, como já disse no início, e vi vários professores universitários que não eram tão firmes como ele, mas diziam que, quem sabe, se continuarmos assim, no final do século, pode haver o colapso. Mas ninguém falava muito bem o que era isso do colapso. Né? O colapso é uma palavra, o colapso. E ontem, ou hoje, pela primeira vez, vejam lá, isto foi em 2014, e só hoje, em 2019, é que eu li um artigo de um professor catedrático também, né, a dizer que é possível que até ao fim do século morram 6 bilhões de pessoas. 90% das pessoas estão... Se a Terra aquecer 4 graus, como está-se a prever, podem. Por isso. E surgiu porquê isto? Porquê é que ele escreveu este artigo? Porque, e aliás, ele num artigo diz lá que próprios tem colegas dele que já disseram isso há anos. E um foi o professor Kevin Anderson, que eu até lhe dei uma parte de um vídeo que ele aparecia. E disse que já tinham dito isso há alguns anos. Se a Terra aquecesse 4 graus, que depois, devido à fome e às guerras, etc., que 90% da humanidade podia morrer. E é engraçado como é que surgiu isso também. Porque é que ele escreveu este artigo? Porque aqui no mês passado houve um dirigente, entre aspas, do movimento Extinction Rebellion, que, quem não sabe, enfim, é um grupo ativista que é o mais conhecido neste momento, que Extinction Rebellion é mais ou menos rebelar-se contra a extinção. Não é? Então eles fazem ações para tentar mobilizar os governos a tomarem medidas mais drásticas. Não é?
e a extinção está a extinção, quer dizer, neste momento já está a decorrer uma extinção. Nós estamos na sexta extinção. O que é isto de extinção? Como é que os cientistas chamam de extinção? Eles analisam, os paleontólogos, os climatologistas, etc., os cientistas, analisaram, desde a formação da Terra, eventos em que uma grande parte da vida na Terra morreu. E até consideram, até agora houve 5 eventos desses, que é a grande morte, ocorreu uma grande morte, em que talvez no pequeno morreram 20% da vida que existia na Terra. E o evento mais extremo que houve, ou foi por conta de meteorito ou dos vulcões, já não sei, provocou 90% da vida morreu. 90% de toda a vida no planeta morreu. Foi o maior evento. E neste momento já estamos no 6º evento. E este foi despolutado pelo homem, né? O homem, hoje, já existem cerca de, sei lá, 10, 20% menos de vida do que havia há 1000 anos atrás. Portanto, isso já está a decorrer. Provavelmente o que eles querem dizer é que querem evitar a extinção da humanidade. Seja a extinção ou até a morte de 90%. Né? E ele deu no mês passado uma entrevista à BBC, horário nobre, um dos principais programas da BBC, em que ele afirma lá que se nós não fizermos nada, existem cenários que os cientistas deram que é possível morrer 90% da humanidade. E isso gerou uma grande polémica. Os cientistas apresentaram mesmo estes cenários ou não apresentaram? Depois, nos dias seguintes, os jornalistas foram ver isso e depois concluíram que não, que os cientistas nunca apresentaram um cenário. E o vídeo até deixei graça, porque quando carregava para ver o vídeo, aparecia lá que este vídeo contém fake news. Que era então essa afirmação do dirigente. É? E então, esse professor catedrático, ontem, vi o artigo ontem, hoje, escreveu esse artigo para falar um bocado sobre estudos, né? Sobre essa afirmação que ele fez. Um artigo um bocado extenso, entre aspas, em que ele falava sobre os estudos, explicava, etc. Estudos, e a parte que nos interessa é que ele diz, não, é possível, é tal 1%, ele não falava 1%, né? Mas é possível, se a Terra acontecer 4 graus, e aliás ontem os cientistas franceses ainda aumentaram as previsões, podem aquecer até 8 graus, né? Mas pode, portanto, é um cenário que pode acontecer, dizem os cientistas, não é? O que deveria motivar a humanidade a usar o princípio da precaução, que é no fundo o que eu estou a tentar fazer com como enfrentar o colapso global. Mas nós ensinamos esse princípio aos nossos filhos, ter precaução, mas como a humanidade utiliza o sistema competitivo, competem uns com os outros, em que temos que garantir a nossa subsistência já, hoje, agora, em termos de humanidade, como vemos na história da humanidade, nunca utilizou este princípio da precaução. É sempre, na última hora, faz as mudanças já muito tarde, depois acontecem os problemas. Então, e retornando então à pergunta, porque é importante então este primeiro nível no cenário que estamos a trabalhar? Porque, enfim, se for isso que acontecer, 1% que estamos a trabalhar, enfim, vamos caminhar para a autossuficiência, né? Vamos organizar a nossa comunidade e produzir, e depois vai acontecer aquela escolha, não é? Que eu falei no início, que é, vai haver a altura em que mas já temos aqui, agora temos que nos preparar para nos defendermos, temos que arranjar armas, se alguém nos vier atacar, para nós nos defendermos. E então vai surgir essa escolha entre optares por te defenderes, por organizares uma milícia ou um exército, ou não. Ou optares por um mais alto nível do amor, não é? Uma primeira regra, que exige muito conhecimento, espiritualidade, né? Ou vais optar por utilizar parece ser uma precaução, utilizar comprar armas e arranjar armas para nos defendermos. E se nós olharmos para o mundo, é muito fácil ver
o que é que as pessoas vão escolher, não é? É fácil. De maneira que agora vamos só porque é a melhor maneira de ver, não é? A diferença, não é? O padrão espiritual, o mais alto nível do amor, diz-nos para um caminho. Não faças. Não. Usa o princípio de oferecer outra face. Não tenhas essa mentalidade de defender. Confia. Tem antes a mentalidade da partilha. Não é? Pensa antes, se alguém tiver para te atacar, olha, partilha o que tens com ele. Ensina-lhe. Nós conseguimos isto. Vocês também podiam conseguir. Pá, arrisca, podes. Ele pode não ir por aí, pode matar, é verdade. Mas utiliza o princípio da espiritualidade. Utiliza porque é o melhor. É o melhor. Mesmo parece mais arriscado, mas é o melhor. É o que nos diz a espiritualidade. Nos diz a lei do amor, a mais alta lei do amor. Mas depois tem a outra versão do psicólogo. Para tu acreditas noutra vida, não, parece-me mais seguro aqui para usarmos aqui um exércitozinho e isso não é para atacar ninguém. É só para nos defendermos. Se alguém nos atacar, a gente defende-se. Não é para atacar. Não é? E vai. É essa escolha que nós vamos ter. E agora vamos colocar um cenário para pormos estes dados todos no cenário e ver o que é melhor. Se é realmente o conselho espiritual ou se era o método que parecia proteger. Então, o cenário é o seguinte. Mas antes vou só falar aqui num raciocínio, que abriria um parênteses para mostrar este raciocínio que eu achei bastante interessante, daqueles padrões e coincidências que eu vejo em todo lado. Que é, nós falámos que no futuro vamos ter que fazer essa escolha, né? E é engraçado que eu encaro este momento em que vivemos agora, e vou falar num caso que é o movimento, então, o Extinction Rebellion. Já houve muitos movimentos anteriores, assim, enfim, 350.org, etc., que tinham como objetivo, então, alertar para as mudanças climáticas, né? Mas este, até pelo nome, é diferente. E porque eu acho que agora, que nós neste momento estamos a viver uma viragem, vai começar uma nova era. Eu acho, o meu sexto sentido diz-me que vai começar uma nova era em que as nações então vão começar a falar neste problema, as pessoas vão começar a falar neste problema, e até pelo nome Extinction Rebellion, rebeliar contra a extinção, eu acho que isto vai ficar aqui marcado aqui o início de uma nova era. E é engraçado que, eu não sei, eu não analisei este movimento, mas deve ter começado há alguns meses atrás, e ele começou adotando a teoria da resistência não violenta. Então, era fazer manifestações, fechar pontes, por exemplo, fechar estradas para chamar a atenção, etc. Mas é engraçado que agora, né, começa a haver uma cisão no movimento em que uma pessoa, por exemplo, o dirigente até, é um dos dirigentes, uma dessas pessoas, começa a achar que se calhar isto só de manifestações pacíficas, isso, assim, se calhar só não vamos lá. Se calhar vamos ter que começar a utilizar violência. A situação é tão grave que se calhar se isto só com manifestações pacíficas, se calhar não vamos conseguir. E então ele até propôs que, por exemplo, para começar, colocasse um drone no aeroporto de Inglaterra. Que é perigosíssimo, podia fazer cair aviões, morrerem pessoas, etc. Né? Então está a começar então a haver essa decisão, né? Que eu diria que ia começar para o futuro, já começa a acontecer agora. Já nesse momento está a correr essa divisão entre uma parte que acha que deve continuar com a resistência não violenta, outra já deve trazer a violência. Então
fechava parênteses. Pronto, vamos então ao cenário. O cenário é o seguinte: nós temos um vulcão enorme e do lado direito ou esquerdo temos uma ilha. A 100 km temos uma ilha. Do lado esquerdo temos outra ilha. As ilhas são muito parecidas. Tem tipo 2 países, é assim, as ilhas eram enormes e começaram originalmente com 2 povos separados, né? Depois foram crescendo e depois conheceram-se, cada um fala a sua língua, tem o seu país, né? E cada um tem 1 milhão de habitantes, ou seja, cada ilha tem 2 milhões de habitantes. E pronto, e eles vivem em harmonia, vivem em paz entre eles. Durante muitos anos. E então houve uma altura que o vulcão entrou em erupção. Entrou em erupção e nós sabemos que a erupção vai demorar 10 anos. E a erupção, enfim, manda uma grande erupção, manda areias para o ar e encobre o Sol durante 10 anos. Isso é um fenómeno que já aconteceu no passado, ainda aconteceu agora em ponto pequeno, há pouco tempo. E nós sabemos que nos próximos 10 anos vai haver pouca produção de alimentos. E nós sabemos que vai haver tão pouca produção de alimentos que, vamos supor que cada pessoa só precisava de 1000 calorias, não é? Normalmente precisam de 2000, mas se calhar as pessoas comem mais do que deviam. Vamos supor que precisavam só de 1000 calorias. Então nós sabemos que o alimento que vai haver nos próximos 10 anos, que mesmo dividido entre todos, de maneira que cada pessoa come o mínimo, para não ter fome, que são as 1000 calorias, mesmo o mínimo, no fim dos 10 anos só vão estar 1 milhão de pessoas vivas, ou seja, metade da população vai morrer, porque não vai haver alimentos. Nós já sabemos isso. E agora vamos ver a diferença entre as 2 ilhas. Vocês estão a ver, uma podemos chamar a Ilha do Amor, em que já são pessoas de nível 7, já decidiram utilizar todas as leis do amor, portanto é um povo que não tem exército, não é? Não tem exército. E o segundo é um povo normal, não é? Que não querem entrar em guerra uns com os outros, mas cada um tem o seu exército só para se defender em caso de haver algum problema. Não é? E então, o que é que se passou nas ilhas então? Na Ilha da Defesa, podemos chamar assim, então no primeiro ano ainda havia estoques, no segundo havia um país que estava um bocadinho mais afastado do vulcão e a ter mais raios de sol, ainda conseguiu produzir o suficiente para ter as 1000 calorias para o seu povo, mas o outro não, o outro já tinha só 800 calorias, já começou pessoas a passar fome. Então foram ter com o outro povo, então, epá, nós estamos aqui a passar fome, pá, tem que nos dar alguma coisa, eu sei que vocês têm isso suficiente para vocês, têm que partilhar connosco, nós estamos a passar fome, não vamos deixar os nossos filhos morrer, não é? E os outros disseram, epá, só temos mesmo 1000 calorias, é mesmo o mínimo, nós não podemos partilhar. E até por mais, se a gente sabe lá se para o ano isto não continua, o vulcão, não é? E o outro certamente dizia, epá, não, para o ano isso já passou, é só desenrasquem só este ano. E outros não se rascaram. Foi cada um para o seu ano. Mas depois certamente as pessoas estavam a passar fome, pá, eles não dão a mão, tem que ter a mal. Temos que lá ir buscar os toques deles, vamos fazer um assalto. Né? Depois fizeram um assalto e morreram os guardas e os outros vingaram-se. E o resto das histórias nós já sabemos. Foi daí para a frente, foi guerra, porque havia menos comida, havia menos guerra. É a história do planeta Terra, não é? Todos a guerrear uns contra os outros. E depois nós já sabemos como é que são as guerras, não é? É só destruição, ou seja, se a capacidade de produção já era pouco, ainda havia menos. Depois as pessoas estavam bêbadas quando assaltavam, comiam, até estragar, etc. Enfim, como nós sabemos que são as guerras, não é? E passaram os anos naquilo, guerra, depois um país derrotou o outro, depois dentro do próprio país começaram as guerras às cidades contra as aldeias produziam e depois não queriam dar às cidades, etc. Por aí afora, né? Caos. E o que é que se passou na Ilha do Amor? Então no primeiro ano havia estoques, depois no fim do segundo ano, os coordenadores reuniram-se
É assim, nós temos, este ano só vamos ter 900 calorias por pessoa para o próximo ano. Portanto, vamos ter todos passar um bocado de fome. Vamos, todos os dias temos que ir todos para a cama com fome. Todos os dias. Só vai haver 900 calorias. E então aí eu, e como eu, muita gente, que eu não sou nenhum santo, né? Levantava-me, ei, calma aí. Não. Eu já bebi o suficiente, já estou pronto para fazer a grande viagem, tive uma vida maravilhosa, não, eu não quero que nem eu passar fome, nem muito menos os meus filhos a passar fome, não, eu vou fazer a grande viagem, não, eu para mim vou fazer a grande viagem. E os meus filhos, pai, não é preciso, a gente divide por todos, pode ser que o vulcão para o ano já dê, não, eu dizia, não, filho, respeita-me, não. Eu, já sabes que isto é tudo passageiro, isto é só uma viagem, é só uma aventura. Por isso, respeita-me. Eu, por mim, termino a minha viagem aqui. E pronto. Na semana seguinte, faria-se uma festa. Né? Eu não comeria, ia viajar. Né? E foi uma festa. E no fim da festa, então, eu ia para a minha caminha, com os meus filhos à volta, a minha família, os meus amigos. Né? E com uma máquina de eutanásia, carregava-me no botão e partia serenamente a dormir, olhando para a minha família, feliz da vida. Né? E para um ano aconteceria o mesmo, e outras pessoas só ofereceriam, talvez a minha esposa. E assim, todos os anos aconteceria a mesma coisa. Então, e agora, voltamos 10 anos depois, o que é que nós encontramos? Na Ilha do Amor encontramos 1 milhão de pessoas, perfeita saúde, não é? Felizes, perfeita saúde, tiveram alimento. Até naquele dia em que o vulcão parou, disseram daqui para a frente este dia vai ser sempre um dia de festa, né? Para recordar os heróis da grande fome. E estavam bem. Na outra ilha, como é que eles estavam? Estavam cerca de 100 mil pessoas, completamente traumatizadas, muitas mutiladas. Passaram 10 anos de guerras, de stress. Pelo caminho morreram 1.900.000 pessoas, só precisavam ter morrido 1 milhão. Morreram em condições traumáticas de guerras. Tiveram uma vida também sempre de sofrimento, de guerras. A ilha completamente destruída. Enfim, totalmente diferente da mesma coisa. Tudo porque um utilizou a lei do amor e outro utilizou apenas o instinto, sem conhecimento, sem a lei do amor.